Isso aqui, Senhor, demonstrado aqui à minha frente, Senhor. Esse pão e esse cálice, Senhor, verdadeiramente, há quase 2000 anos, Senhor. O Senhor foi feito sacrifício por nós, Senhor, como diz Isaías 53, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor nos livrou dos nossos pecados, Senhor. E eu quero exprimir isso aqui hoje, Senhor. Então, Senhor, me livre de qualquer nervosismo, Senhor, qualquer ansiedade, qualquer problema, Senhor, que todos consigam entender a palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. É claro, como já dito, eu estou meio nervoso, só demonstrar para os irmãos. Então, se eu gaguejar, que isso é uma coisa, vou tentar que os irmãos entendam melhor a palavra. Vou fazer uma linha de raciocínio para nós pregação desse tema, até chegar à ceia, que está aqui. Mas, Deus help. Deus help, não é? Essa acho que hoje você está livre também. Minha garganta está horrível. Mas, como, assim, vou ser mais bondoso que você, nas últimas pregações, assim, certas pessoas pegando no seu pé, eu vou dar liberdade para você. Hoje, vou falar, você pode escolher alguém. Quem você vai querer que eu pegue no pé? A mãe com Jéssica. Foi de livre espontânea vontade, então, ó. Vai com Jéssica, vou ficar no seu pé agora. Também gostaria de falar que vou pregar como se fosse baseado nesse livrinho que a gente entendeu na reunião dos jovens. Já tem alguns meses que a gente acabou, mas ele é de suma importância para entender a ceia. Então, que os irmãos abram em Romanos 3. Já vou ler. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados danos cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? As obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Desses 11 versículos aqui, eu vou querer frisar em um, bem específico, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou basear, eu vou dizer que hoje meu ponto de partida seria esse. Porque todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Então, não querendo escandalizar os irmãos, mas Gerson, eu gostaria de falar uma coisa para você. Você é um pecador nojento. Você é um pecador. Você é um pecador. Eu sei do lado também. Você também. Todos aqui pecadores. Eu, pecador. Ele ali tentando esconder, ele, pecador também. Pecador demais. Afinal de contas, você já nasceu em pecado. Eu nasci em pecado. Você nasceu em pecado. Afinal de contas, se você tentar... é uma pessoa mais santa, Paulo, ele não é pecador. Ele diz que ele é o principal dos pecadores. Até Paulo, todos são pecadores. O versículo claramente diz aqui, porque todos pecaram. Isso é uma realidade que parece, eu já me chamo de pecador. O que tem? Mas isso é que eu quero frisar aqui, a sua importância nisso. Primeiramente, eu gostaria de falar porque todos pecaram, que nascemos em pecado. Eu gostaria de voltar para Gênesis, onde começou, onde Deus, em 7 dias, criou todo o universo. Criou os planetas, sol, florestas e tudo. E no 6º dia, ele criou o homem.
Deus, não que ele necessita do homem, não que ele é um Deus solitário, mas Deus quis criar um homem para comunhão com o homem. Ele queria ter um relacionamento com o homem. Não que ele precise de nós, nós precisamos dele, mas ele queria ter um relacionamento com o homem, uma comunhão. E, para isso, Deus não criou Adão e Eva como bajuladores, como só um robozinho que fica adorando ele para sempre. Ele deu a liberdade de escolher entre o bem, as duas árvores, entre o bem e o mal. E como todos sabem, escolheram o mal. Por isso, agora, todos nascidos de Adão, que somos todos nós, Adão, pai de todos nós, nascemos em pecado. Estamos recebendo como esse DNA de Adão. Todos nascemos em pecado. Adão fez a escolha que agora vem até os dias de hoje. Todos nascemos em pecado. Por isso, quando eu te chamo de pecador, não necessariamente eu estou falando que você pecado, sei lá, adultério, ou você xinga, ou você matou alguém. Não. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Você já nasce em pecado. Você é um pecador. Todos nascemos. Isso é uma realidade, não é uma realidade bobinha, é uma realidade, sou pecador. Não. Porque Deus nos criou para ter comunhão, como já dito. Agora que temos pecado, como teremos comunhão com Deus? E é isso que eu gostaria de dizer hoje. Então agora, já é demonstrado que estamos em pecado, eu também gostaria de dizer que pelo fato de Adão ter escolhido a má decisão de ir para o pecado, agora ele foi destituído da glória de Deus. E agora ele morre. Não só ele, como todos nós. Deus criou Adão para não morrer. Deus queria que Adão tivesse uma vida eterna. Mas agora o salário do pecado é a morte, como diz na Bíblia. E agora todos morremos. E isso eu vou voltar no final com a ressurreição de Jesus. Mas agora, já dito do homem, que os irmãos tenham entendido que o homem é um miserável, pecador, nojento, agora eu vou voltar para Deus. Eu vou falar sobre 4 características de Deus. 5, na verdade. 5 características de Deus. A primeira é que ele é amor. Então, vou abrir em 1 João. Primeira João 4:8. Vou ler o 7 também, 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Claramente dito que Deus é amor. Deus é amor. Essa seria a primeira característica que eu vou dizer agora. Deus, ele não ama, ele não simplesmente ama, ele é o amor. Se alguém te pedir uma definição de amor, você pode dizer com 100% de confiança, Deus. Deus é o amor, ele ama. É claro, nessas 4 características eu não vou especificar muito, só vou citá-las, então já vou passar para a segunda. É bom, Deus é bom. Salmo 136. Se eu não me engano, 136, tá certo. O Salmo já começa assim. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Segundo versículo. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Eu não vou ler o Salmo inteiro, mas em todos os versículos diz, porque a sua benignidade é para sempre. Inclusive o último. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. É claro, eu não vou especificar cada característica, né? Mas já disse, Deus é amor. Ele ama, ele é o amor e ele é bom. Na Bíblia é claramente dito, ele é bom. Ele não vai ser mau. Deus não é sádico. Não é porque ele é onipotente, tem todo o poder, consegue fazer o que ele quiser, ele vai maltratar a gente. Ele não é mau, sádico. Ele é bom. Ele quer o nosso bem. Afinal de contas, ele criou o homem lá com Adão, frisando o bem do homem. Ele deu liberdade para ele. Deus é bom. E agora, santo. Apocalipse 4. Terceira característica, santo. É 4. 8. 4:8.
E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Essa é só uma das menções. Eu ia ler mais, mas vou tentar demorar menos. Essa é uma das menções que mostra que Deus é santo. Santo significa ser separado. Não há outro igual a Deus. Tanto na questão de ele ser Deus, não tem outro como Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é Deus. Deus é um ser à parte. Ele é Deus, simplesmente assim. Não há outro como Deus. Ele é separado. E santo, essa que eu quero dar razão, ele não é profano. E ele não quer a profanidade. Ele não comete coisas abomináveis. Ele não, engraçada essa frase, ele não peca, vamos falar assim. Deus não tem prazer na iniquidade. Ele é santo. Ele quer, pelo fato de ele ser santo, ele quer que sejamos santos também. Deus é santo. Ele não tem nenhum lugar com a iniquidade. E a quarta, justo. Salmo 7. Eu ia ler só o 11, mas eu vou ler o 9 também. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. 11. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E eu gostaria de falar que essas 4 características, elas complementam ao outro. Ao mesmo tempo que Deus é 100% amor, ele é 100% benigno. Ao mesmo tempo que ele é 100% benigno, ele é 100% santo. Não há outro igual, santo, santo, santo. Santíssimo. E ao mesmo tempo que ele é santo, ele é justo. E essas duas últimas acabam se complementando. Como ele é santo e não tem prazer na iniquidade, ele é justo. Ele vai praticar justiça. Se ele vê um iníquo, ele não vai simplesmente perdoá-lo. Ele é como um juiz. Ele é um juiz. E agora, Michael Gerson, como já dito no começo, o homem é um pecador. O homem é mau. O homem não é nada justo. Não, todos aqui. Eu, você, todos. E Deus é justo, 100% justo. Ele é o juiz supremo. Mas nós somos maus. Então, Michael Gerson, o que você acha que Deus fará com nós? Se ele é 100% justo, ele não pode praticar uma injustiça, mas nós somos maus. O que diz no versículo 11? Se ira todos os dias. E essa é a importância da ceia. Vou chegar lá. Como dito no começo, o homem é um miserável pecador. Essa é a minha linha de raciocínio. O homem não tem mais, pelo menos não tinha, agora tem Jesus, mas não tinha um lugar com Deus, uma reconciliação com Deus. E Deus é justo, ele não vai abrir mão dessas características. Ele não pode se negar, ele é justo, mas nós somos injustos. Ele é santo, mas nós somos profanos. 100% profanos, ele é 100% santo. Então, essa chega a pergunta: como que Deus pode estar com nós, ter uma reconciliação com nós ter uma relação com Deus, como com Adão antes da queda, se nós agora somos profanos, somos abomináveis, praticamos o mal todos os dias, bebemos a iniquidade, como diz na Bíblia. E eu gostaria de dizer sobre, primeiramente, como se fossem 2 soluções, que são falhas. Uma falha e outra temporária. Alguém pode dizer: Deus, para ter reconciliação com nós, é só perdoar a gente. Pronto, perdoar a gente. Tipo assim, dá uns tapinhas nas costas. Pode ir. Perdoar a gente, perdoa o homem. Só que eu já tive esse pensamento, ser sincero, já tive. É só ele perdoar e deixar isso para lá. E pronto, pode ter uma reconciliação com o homem. Mas ele é um justo juiz. E eu gostaria de trazer um exemplo que está no livrinho, é claro. Se Deus, que é justo, simplesmente perdoasse um pecador como a gente, é como se você estivesse em casa, né, com o Gerson. Aí desculpa estar te chamando de Michael Gerson, vou chamar só de Gerson. Estivesse em casa, Gerson, aí chegasse um homem assim e assassinasse sua família inteira. Seus pais, seu sogro, sua mulher, todos. E você acaba pegando ele, você prende ele, chega a polícia, prende ele e vai para o julgamento. Aí chegando lá, você completamente indignado, sua vida foi abalada agora, o juiz fala:
Pode ir. Não, pode ir. Ele é meu comparsa, pode ir. Ele deixa o assassino ir embora. Mas o que o assassino acabou de fazer com você? Você acha que isso é justo? Você não estaria indignado por isso? Acabou de matar toda a sua família? E nós somos como esse assassino. É uma metáfora que está aqui no livrinho. Deus não pode simplesmente perdoar. Vai entrar em colapso essa ideia dele ser justo, santo, amor e bom. E irado. A quinta. Ele não pode simplesmente perdoar. Aí a segunda solução, que não é falha, mas é temporária, é sacrificar. Porque diz na Bíblia, se eu não me engano em Hebreus, não lembro exatamente, que para a remissão de pecados tem que ter derramação de sangue. Isso é como se fosse uma lei. Então, antigamente, os da tribo de Levi, ali o Levi, da tribo dele, os da sua tribo, o que eles faziam? Deus designou para eles sacrificarem animais. Eles tinham o tabernáculo, Moisés montou, tudo. Aí eles pegavam novilhos, tanto ovelhas, bodes, aqueles animais, e para perdoar o pecado do povo faziam a expiação, ou propiciatório, mas vou falar expiação. Faziam a expiação, que seria derramação de sangue pelo pecado do povo. Então, antigamente, um israelita, ele chegava no tabernáculo, chegava com um animalzinho, tinha, não me engano, mas acho que tinha um ano, né, o animal de vida. E o animal tinha que ter sem mácula, um animal puro, sem ser manco, sem ter nenhum problema em nada. Chegar para o sacerdote colocava a mão no animal, degolava o animal, matava, e como se esse pecado do homem que ele cometeu fosse para o animal. E agora ele matou o animal e limpou o homem, falando assim. Porém, essa é uma solução temporária. Por quê? Ok, vamos supor que eu acabei de roubar a pessoa ali. Aí eu vou lá, chego com o meu animal, sacrifico. Aí no outro dia eu roubo de novo. O que eu faço? Tem que sacrificar de novo. Simples assim. Tem que sacrificar de novo. E agora imagine isso com 600 mil israelitas. É uma solução temporária. Não é uma solução real. É só um band-aid na situação. Eles matavam o animal, virava um vício. Não perdoava o pecado completo. Só limpava ali. Assim, na próxima vez que você pecou, a gente tem que sacrificar de novo. E agora, mediante essas duas soluções, uma falha e outra temporária, que agora, por incrível que pareça, essa frase é meio paradoxal, mas não estou falando que Deus não tem poder, mas Deus estava meio que olhando nos nossos olhos sem solução, porque não que ele estava sem solução, mas pensando assim, você pensa, tá, não dá para matar animal, é uma solução só temporária, você não vai eliminar o pecado do homem por completo. Não dá para só perdoar eles. E eu sou justo, eu sou santo, como se eu fosse Deus. Não estou comparando. E o homem é pecador. O que tem que fazer agora? Para o pecado do homem, é claro, me perdoe, esqueci de falar isso, aquele sacrifício do animal era temporário também, porque para o pecado do homem, um homem tem que ser morto, sacrificado pelo homem. No sentido de um homem tem que levar o pecado do outro homem, eu digo humanidade. Mas, como no exemplo do animal, o animal tinha que ter sem mácula. O animal não podia ter nenhuma doença, não podia ter nenhum algo de errado. Mas todos os homens têm mácula. Todos os homens são maus. Nós já nascemos maus. Absolutamente todos somos maus. Então, como que um homem, 100% homem, tem que ser 100% homem, um homem sem mácula, 100% sem mácula, vai ter que ser sacrifício por nós. E o que é 100% sem mácula, sem mal, justo e santo? Deus. Então, para ser sacrifício por nós, tinha que ser um 100% homem e um 100% Deus. E qual que encaixa nesses dois? A única opção, única que sobrou, foi o filho dele. Estava a eternidade passada com ele. Então, para reconciliar, para ter comunhão com a humanidade, Deus teve que ter um 100% homem, 100% Deus, que era Jesus, seu filho. Essa é a única opção para permanentemente limpar nossos pecados. E agora podemos ter reconciliação com Deus. Então o que Deus faz? Não, estou com dó do meu filho, vou fazer isso não. Não, Deus manda. Manda o filho dele, sabendo que ele vai morrer, sabendo que ele vai sofrer. E ele vem. E para burlar, vamos falar assim, essa lei de nascer com pecado, ele nasce do Espírito Santo, né? Com a Virgem Maria, o Espírito Santo, aquele episódio em Lucas. Nasce do Espírito Santo, já burlou isso, mas agora, para o plano dar errado, era só ele pecar uma vez. Quem nunca pecou? Quem nunca mentiu? Quem nunca caiu em uma tentação? Isso é possível, pode pensar, mas não. Ele ficou 33 anos, santo, sem pecar,
sem cair em tentação, Satanás lá no deserto, como pregado ontem, foi lá, tentou ele, não caiu, não mentiu, não fez nada de errado, continuou, é claro, ele era o próprio Deus, pregou, foi Deus, manifestou, fez sinais, milagres, e o ápice seria o seu sacrifício. E para os irmãos verem o tanto que o homem é mau e o tanto que o homem odeia Deus no seu estado natural, ele não foi sacrificado como degolado, ele foi crucificado. E não sei se os irmãos sabem, mas a cruz se não for uma das piores torturas da história. Porque ele não simplesmente ficava lá até morrer. Na cruz, quando está com os braços... Quando os braços estão em pé... quando está com os braços levantados, você fica sem ar. Faz um teste depois, coloca como se fosse um graveto aqui, você fica sem ar. E tinha que fazer um esforço para respirar. E não era algumas horas, era dias. Por isso que lá nos evangelhos, quando eles percebem que Jesus estava morto, eles levaram um susto. Porque ia durar dias, até semanas. E ficavam lá sem comer, sem beber, respirando lá, sofrendo. Era tortura, como se fosse uma falta de ar. Assim, durava dias e semanas. Tanto que o homem odeia Deus. O homem odeia Deus no seu estado natural. Deus criou ele, Deus é bom com ele, Deus quer o bem dele, mas Deus odeia, mas o homem odeia Deus nesse estado natural. Observe o tanto que o homem é mau, mas mesmo assim foi lá e morreu. Uma das piores mortes, morreu, sofreu, foi espancado, colocaram a coroa de espinho, sofreu demais, mas ele morreu. E lá na sua morte, quando ele diz, está consumado, ali o sacrifício foi feito. E agora, esse sacrifício não era um sacrifício temporário. Uma solução falha para esse homem pecador. Esse Deus justo, santo, amoroso e benigno, agora encontrou a solução permanente, que é Jesus. E por meio do seu sacrifício, desse 100% homem, 100% Deus, agora o homem estava limpo. E o homem podia ter reconciliação com Deus. Ele diz, está consumado, morre, expira. E para provar que esse sacrifício foi completo, que agora o homem pode ter reconciliação com Deus, 3 dias depois, ele ressuscita. Porque, como dito no começo, que eu tinha dito, o salário do pecado é a morte. Como ele não pecou e foi feito pecado por nós, e foi sacrificado por nós, o salário do pecado é a morte. Ele, que era 100% santo, agora a morte não tem domínio sobre ele. E ele ressuscitou. E agora, sendo nova criatura com ele, também ressuscitaremos um dia. Também teremos vida eterna com ele. Também estaremos com ele. Esse Deus 100% santo, também seremos santos. Por isso, nessa terra, buscamos a santificação. Agora que nascemos como um homem pecador, miserável, mas agora tem um sacrifício que podemos olhar. E onde ele está manifesto? Aqui. No pão, no cálice. Como Jesus disse em Mateus 26. Comai do meu corpo e bebei do meu sangue. O pão e o cálice. E aqui está testificado algo que aconteceu há quase 2000 anos. Aquele foi o maior dilema do universo. Como reconciliar Deus com o homem. E foi solucionado. Deus abriu mão do seu próprio filho. Está aqui. Então, para todos aqui que verdadeiramente acreditam que Jesus, Deus, veio encarnado à terra e sofreu e morreu por nós, foi feito sacrifício por nós, foi feito pecado por nós, comai do pão, bebei do cálice. Comai do pão, bebei do cálice. Verdadeiramente, esse foi um sacrifício perfeito. Verdadeiramente. E acho que era isso que eu tinha que falar. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter me ajudado aqui hoje. Eu te peço, Senhor, que essa palavra fique no coração de todos aqui, Senhor, que percebam a valiosidade da ceia. Não é algo barato, foi algo com preço de sangue, Senhor. Foi algo verdadeiramente caro, Senhor, que custou muito. Custou seu próprio filho, Deus. Mas foi feito sacrifício. E agora temos reconciliação com Deus. Agora podemos chegar a Ti. Agora o véu foi rasgado. E aqui, Senhor, queremos demonstrar isso. Queremos comer do pão e beber do cálice. Abençoe todos aqui. Que essa palavra fique no coração deles. Que entendamos o quão precioso Jesus é. E quão pecadores somos. Em nome de Jesus, amém.